Olá, meus irmãos. Olá, povo amado de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Presbítero Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero trazer uma mensagem poderosa, algo da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem desse dia é altar, tenda e poço, a ordem da vida com Deus. Baseado em Gênesis, no seu capítulo 26, no seu versículo 25, que vai nos dizer assim: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram um poço. Meu irmão, essa mensagem, ela mostra que a vida espiritual, ela só encontra equilíbrio quando seguimos aí a ordem divina, que é altar. Altar significa presença, que é tenda, que significa peregrinação, e poço, que significa permanência. Olha, levar a igreja à restauração do altar, levar a igreja ao desapego do mundo e buscar aí diárias de águas profundas. Esse único versículo, ele consegue resumir toda a vida espiritual de Isaac. Pessoal, Isaac chegou a Berseba depois de muitas lutas, depois de muitas rejeições, depois de muitas contendas, depois de muitos caminhos fechados. Mas quando Deus aparece, meu irmão, Isaac ele responde de maneira certa. Isaac responde na ordem certa. Primeiro Isaac respondeu: vou edificar um altar. Depois ele foi e armou a tenda. E só depois ele mandou cavar um poço. Essa ordem, meu irmão, minha irmã, ela não é aleatória. Não. Essa ordem, ela é profética. Essa ordem é o mapa de Deus para uma vida equilibrada. Meu irmão, hoje, o que a gente mais vê é gente que quer cavar poço sem altar. É gente que quer tenda firme, sem vida no secreto. É pessoas que querem permanência sem a presença. Mas Isaac ele nos ensina que a vida com Deus, ela tem ordem. E a ordem é altar, tenda e poço. E quando seguimos, meu irmão, minha irmã, essa ordem, a presença, ela se manifesta, a promessa se cumpre e as águas, elas fluem. Glória a Deus. Vejam só, meu irmão, vejamos só. Isaac, ele viveu dias difíceis. A Bíblia começa lá em Gênesis, dizendo: havia fome na terra. Mesmo assim, Deus diz a ele: fica em Gerar. Isso é obediência, meu irmão, porque a obediência é ficar onde Deus manda, mesmo quando a terra parece seca. Deus semeia, ele prospera. O invejado, ele vai ser perseguido. O invejado vai ser empurrado de um lugar para o outro. A cada poço que cavava ali, alguém vinha brigar. Mas Isaac nunca desistiu. Onde tampava ali um poço, ele cavava outro, até que chegou em Berseba. E ali o Senhor aparece. Ali a promessa é renovada. Ali o caminho é confirmado. Ali o coração é alinhado. E é nesse ambiente de glória que Isaac constrói sua vida na ordem divina: altar, tenda e poço. Glória a Deus. É muita bênção, meu irmão. É uma lição, poderosa para as nossas vidas. Veja só, primeiro, o altar.
O altar é o primeiro passo, meu irmão. Ninguém vive sem a presença. Ou seja, o texto diz: então edificou ali um altar. Isaac, ele não começa ali pelo poço, não começa pela tenda, não, ele começa pela estrutura, ele começa pelo altar, porque altar é início de tudo. No original, diz edificou. Edificar significa o quê? Construir com propósito, levantar algo sólido, algo duradouro. É isso que significa. Edificou, edificar. Glória a Deus. Altar não é decoração, altar é fogo, meu irmão. Altar, ele é renúncia, altar é encontro. Muita gente quer vitória sem altar, quer promessa sem altar, quer água viva sem altar. Mas Isaac, ele nos lembra que sem altar não há presença, e sem presença não há direção. Outro detalhe é, meu irmão, que ele não só construiu, ele invocou o nome do Senhor. Tem gente com altar sem fogo, com Bíblia sem leitura, com vida sem oração. Ei, Isaac não só tinha altar, ele usava o altar. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, quem invoca o nome do Senhor, ele vê o fogo descer. Aleluia. Oh, Kamandaravassuri andaraias. Ei, e eu pergunto para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite, qual o nome que você tem invocado, hein? Qual o nome você tem invocado? Aleluia, Jesus. O nome do medo? O nome do diagnóstico? O nome da dívida? O nome da situação? Ei, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para te dizer: ei, invoca o nome que abre mar, invoca o nome que derruba a muralha, invoca o nome que faz o inferno estremecer. Aleluia! Quem tem altar vivo vê fogo dos céus. Quem tem altar vivo vê resposta dos céus. Quem tem altar vivo vê milagres. Aleluia! E eu profetizo hoje na sua vida, em nome de Jesus, hoje o Senhor vai reacender o seu altar. Você vai voltar a orar, você vai voltar a clamar, a chama vai voltar a arder na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, vai glorificando, vai deixando o seu glória, vai deixando o seu amém, vai deixando o seu gostei. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Segundo, a tenda. Glória a Deus, a tenda. A tenda, meu irmão, é vida, é peregrina, com os olhos na promessa. Quem tem tenda lembra que está na terra não é destino final. O texto ele continua nos dizendo: e armou ali a sua tenda. Meu irmão, minha irmã, Isaac, ele era próspero. Isaac tinha servos, Isaac tinha rebanho, Isaac tinha influência, riquezas, mas vivia em tendas. Porque ele sabia, meu irmão, eu sou peregrino, minha promessa ainda está pela frente. Aleluia, Jesus. A tenda lembra, meu irmão, ao crente, ao cristão, que nada aqui é definitivo. A tenda nos impede de criar raízes onde Deus disse que é só passagem. A tenda aponta para o entendimento da eternidade. Lá em Hebreus 11, a palavra nos diz que Abraão, Isaac e Jacó viveram em tendas. Por quê? Eles aguardavam a cidade cujo arquiteto e construtor era o próprio Deus. Aleluia. Então, meu irmão, não fique firme, não firme raízes no que Deus não firmou. Eu vou repetir: não firme raízes no que Deus não firmou. O Espírito Santo, meu irmão, ele está me dizendo para mim e para você: não coloque o coração em algo que Deus chamou de temporário. Não construa castelo onde Deus mandou levantar tenda. Não se aproxime pelo Egito enquanto o céu te espera.
crente, todo cristão que ama, tenda, vive leve, vive livre, vive olhando para cima, não para trás. Aleluia! Deus está te lembrando nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Deus está te lembrando. Você pode se prosperar, você pode ser próspero aqui, mas a tua herança é lá nos céus. Aleluia, Jesus. Você pode ser abençoado aqui, mas a tua casa verdadeira é eterna. Arme a sua tenda, mas mantenha o coração no céu. Eu sinto o perfume da glória descendo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A eternidade está fluindo aqui. Oh, que mandará bassuria andaraias. Aleluia, Jesus vai tomando posse, meu irmão. Vai tomando posse, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro, o poço. Aleluia. Profundidade espiritual e fontes que não secam jamais. Meu irmão, quem cava poço não cria raízes nessa terra, cria profundidade em Deus. O texto, ele termina nos dizendo assim: os servos de Isaac cavaram ali um poço. Os servos de Isaac cavaram ali um poço. Meu irmão, Isaac vivia em tenda. Por quê? Porque Isaac sabia que não pertencia a essa terra. Mas Isaac cavava poços, porque ele sabia que não podia viver na superficialidade, no raso. Não, a tenda diz: eu estou de passagem. O poço diz: mas enquanto eu passo, eu vou beber águas profundas. Aleluia! A tenda, ela impede apego ao mundo. O poço impede uma vida rasa no espírito. Cavar poços não é firmar raiz no solo, e sim firmar raiz na fonte. Eita glória! É descer camadas, é buscar profundidade, é romper a superfície. É aqui que está a chave. Quem cava poço não vive de experiências dos outros, vive de águas próprias. Aleluia! Quem cava poço não depende de unção do vizinho, tem cisternas próprias com águas vivas. Quem cava poço não bebe por canudo, bebe direto da fonte. Quem cava poço não vive do ouvir dizer, vive do eu experimentei. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Isaac estava dizendo: ei, eu não fico preso à terra, mas também não fico raso no espírito. A minha vida é leve na tenda, mas profunda no poço. Aleluia, 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 aleluia. Eis, Deus te chama para as águas próprias, águas profundas. Aleluia. O Espírito Santo te chama hoje para cavar o teu próprio poço. Poço de oração pessoal, poço de intimidade verdadeira, poço de experiências diretas com Deus, poço de profundidade que não depende de cultos, de eventos, de momentos, mas sim que flui de dentro de você. Tem gente vivendo de águas emprestadas, água de mensagens antigas, água de experiências de terceiros, mas o Espírito Santo de Deus te diz: nesse dia, nessa tarde, nessa noite, chegou o tempo de águas próprias, chegou o tempo de águas profundas, de profundidade real, chegou o tempo de revelação pessoal. Aleluia! Poço não fala de apego ao mundo, poço fala de compromisso com o Espírito. Poço não fala de acomodação, fala de transformação interior. Poço não fala de fixar residência, fala de fixar profundidade. E eu profetizo nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, água nova vai jorrar, fonte viva vai brotar. O teu espírito vai beber do que Deus reservou exclusivamente para você. Aleluia! Quem cava poço tem experiência própria. Quem cava poço tem águas do céu. Quem cava poço tem profundidade
te sustenta mesmo no deserto. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vai tomando posse, meu irmão. Vai tomando posse, minha irmã. Glória a Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para todos vocês, meus irmãos, para todos vocês, ovelhas, servos, fiéis, ouvintes da palavra de Deus, escute. Isaac nos mostra a ordem correta. Ele nos mostra que o altar é lugar da presença de Deus, da presença da invocação, que a tenda traz a lembrança da peregrinação e da promessa, e que o poço ele é símbolo da permanência e da profundidade. Então, meu irmão, quando a ordem é essa, tudo flui na sua vida. A presença ela volta, a promessa se renova e as águas jorram. Mas quando a ordem se inverte, tudo se perde, meu irmão. Então, que hoje o Espírito Santo te chama, te levante do teu altar, arde a tua tenda, vive leve, vive olhando para cima, cava o teu poço, aprofunde, persista. Eu profetizo na sua vida, eu, presbítero Carlos Céu de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor, profetizo pela ordem de Deus. Quem levantar o altar, quem armar a tua tenda e quem cavar o poço, vai viver sim em nome de Jesus, águas novas, vai viver promessas renovadas, vai viver presença constante, vai viver milagres permanentes. Deus hoje abre poços novos na tua vida, fontes do deserto começam a jorrar, glória te alcança, te envolve e te transforma. Aleluia, receba essa promessa, receba essa palavra no nome de Jesus. Eita glória! E se você recebe, compartilha aí. Se você recebe, comenta aí. Eu vou viver a ordem de Deus. Eu vou viver o altar, a tenda e o poço, para a honra e para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a mensagem, meu irmão, que eu tenho para compartilhar com vocês esse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Glória a Deus. E que mensagem gloriosa, que mensagem poderosa, que mensagem edificante. É da parte de Deus para o seu coração, é da parte de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, altar, tenda e poço, essa é a ordem da vida com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, se você entendeu a mensagem, se você se edificou com essa mensagem, se você se encheu de poder com essa mensagem, eu te peço, compartilhe aí. Compartilhe aí. Me segue nas redes sociais, Presbítero Carlos Céu de Cristo Oficial. Amém? Glória a Deus. Comentem, dê seu pedido de oração e Deus abençoe a vida de todos. Presbítero Carlos Céu de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Deus abençoe.